Senhoras e senhores, eu sou Tadeu Rodrigues e este é o podcast literário Rabiscos. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Momento bom para dividir um pouco sobre literatura todas as terças-feiras. Obrigado a todo mundo que me manda mensagem, sugestão, dica. Peço que compartilhe o conteúdo, divulguem nas redes, pois é isso que faz o Rabisco chegar cada vez mais longe. Muito obrigado mesmo. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu gravei esse programa com a Cida Pedrosa no dia 8 de janeiro. E nesse dia, a Cida perdeu uma querida amiga, Ana Lu, uma jovem especial, que foi vítima do coronavírus. Ela disse isso para mim no final do episódio. E claro que se eu tivesse tido essa informação antes, eu perguntaria para ela se tudo bem a gente continuar gravando, eu não sabia. Então, quero agradecer mais uma vez a Cida por ter topado gravar aí dentro desse cenário de luto que ela estava vivendo, né? A jovem Ana Lu, que foi vítima também do descaso governamental ao nosso povo. O governo que acentua com crueldade os números de infectados, de mortes no nosso país, que é um governo negacionista, que estimula o ódio, estimula a divisão social. Então, conforme vocês vão conferir no final do programa, o episódio de hoje é inteiramente dedicado a Ana Lu e a sua mãe, Tina. Os meus sentimentos aqui para a Tina. Bom, a Cida Pedrosa é escritora. Ela é autora de diversos livros e ganhou destaque no cenário literário sendo a grande vencedora da edição número 62 do Prêmio Jabuti, com o seu livro Solo para Vialejo. E sendo entre escritores e escritoras, ela é a primeira pernambucana a ganhar o prêmio. O Solo para Vialejo, seu novo livro, é uma obra-prima e quando eu li eu fiquei muito extasiado com a grandeza do livro. E o livro também é muito musical. Quem puder pesquisar aí vai ver uma jazz band na capa. Uma jazz band da cidade natal da Cida, que é Bodocó, que fica no sertão pernambucano. E o livro tem um ritmo próprio. A Cida explica também na entrevista como foi que ela conseguiu levar o blues para o sertão. Conforme eu estava falando com ela, eu lembrei do pensamento do Tolstói, até para compor aqui a introdução do Solo para Vialejo, quando Tolstói diz que quanto mais a literatura for fiel à própria aldeia, mais universal ela será. E eu acho que isso encontra a obra da Cida muito bem. Ela consegue transportar Bodocó para o mundo e o mundo para Bodocó dentro de todas as suas vivências. Ela é muito querida, carismática, nordestina. Acabou de ser eleita como vereadora do Recife pelo Partido Comunista do Brasil. Ela coloca o sertão de Pernambuco em destaque emblemático. Ela conta também a sua história de vida, a sua história de poeta que se misturam. E ela como poeta que cresceu aí no cenário alternativo e independente. O livro Solo para Vialejo nos coloca numa diáspora, a diáspora para o sertão dos excluídos, dos negros, das mulheres, dos povos originários, enfim. No episódio a gente consegue entender como tudo isso se mistura e forma uma obra tão completa. Por fim, a edição do programa é feita por mim, eu trabalho sozinho nessa casa, e então perdoe qualquer falha. Eu gravo usando o aplicativo Zoom e na edição tento deixar tudo o mais dinâmico e audível possível, com exceção de alguns latidos da minha cachorrinha Frida, que ela, como uma grande amante da literatura, me acompanha nas gravações todas. Cida, muito obrigado por estar aqui no Rabiscos com a gente. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite. O Rabiscos cresce muito quando a gente fala de poesia. A gente tem falado bastante de poesia aqui nos episódios. Falamos também do Prêmio Jabuti, tivemos um papo incrível com o Itamar. E hoje, com muita felicidade, eu te recebo aqui no Rabiscos. E 2020 foi um ano intenso para você, de várias formas, né? Você ganhou o Jabuti aí com o melhor livro do ano, na categoria Poesia, o seu livro Solo para Vialejo. Você é minha colega, advogada também, eu também milito nos direitos humanos. E você foi eleita vereadora da cidade de Recife. Que loucura, né? O Marcelino fala que escrever é um ato político. A sua poesia, ela é política ou a sua militância política é poética? Queria que você falasse um pouco dessa sua relação com a política e poesia. Eu acho que eu pratico a política dos 3 P's, povo, política e poesia. Eu acho que essas coisas não são separadas em mim, nunca foram. Escrever, para mim, sempre foi um ato político, a vida inteira. Tem gente que diz que sua poesia
não tem função social sua arte. A minha tem, eu digo isso e digo com muita convicção. Eu escrevo porque eu quero fazer política. E a política também pode estar absolutamente interligada para a poesia. Eu acho que a gente está vivendo um momento no Brasil, um momento péssimo, onde foi desacreditado de forma proposital pelos fascistas, desacreditado na política. Tudo de bem ou de mal que aconteceu no mundo foi essa via. A gente ainda não descobriu uma outra forma de se relacionar no mundo do ponto de vista das representações e dos acontecimentos que não seja pela via política. E quando você tem a via política interagindo com o fortalecimento da democracia, o que vem sempre é muito bom. A gente viveu vários momentos no Brasil nos últimos 30 anos que demonstram o quanto a via política e a democracia andando juntas podem, por exemplo, criar uma política de cotas onde negros e negras possam fazer parte do cenário das universidades, onde as mulheres possam passar a ingressar em cursos, em formações tipicamente masculinas, onde você possa ter uma política pela população LGBTQIA+, onde a gente possa dar um não contra todo tipo de fobia. Então, aí a gente vê agora o movimento contrário com os fascistas, que negaram a política, que desacreditaram a política nesse tempo. Isso não é um jogo de um ano, não. Isso é um jogo que vem aí acontecendo há 10, 15 anos e faz com que a gente, as pessoas, desacreditem. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de ligar poesia à política, porque essas coisas podem e devem andar juntas. É bem curioso você falar dessa forma, porque às vezes a gente vê algum outro artista ou produtor de arte, né, algum escritor, ter um certo receio de falar de forma política, ter um certo receio de se manifestar para perder leitor, para perder eventuais pessoas que admiram, né? E eu acho que a gente não está num momento de silêncio, né? A gente não deve viver esse momento, porque a cultura está rechaçada, a literatura está rechaçada de uma forma muito ampla, né? E é muito curioso, quando eu fui pesquisar sobre você para a gente fazer a entrevista, depois que eu conheci seu livro, que eu vi que você tinha sido eleita e que você tem toda uma história política, eu passei a dar um peso mais ainda positivo para o seu livro. Eu não li os outros, eu li só esse último, e eu quero conhecer também sua obra, e é legal ver que a poesia ela tem essa representatividade também em 2020, sendo premiado como livro do ano, sendo premiado como um livro na categoria poesia. Eu acho que isso é emblemático também para a sociedade nesse momento, né? Você ganhou o Jabuti 2020 com um belíssimo livro Solo para Vialejo, depois a gente vai falar dele, mas você ganhou na categoria do livro do ano, que é a soma de todos os pontos entre ficção e não ficção. Você ganhou na categoria poesia. Eu perguntei isso para o Itamar, eu quero perguntar para você agora. Naturalmente, o escritor envaidece e ganha prêmios dessa importância, né? É bom para a divulgação da obra, é bom para aumentar o número de leitores, tudo isso que sabemos. Mas falamos também, de certa forma, da arte como um espelho de concorrência, porque prêmios pressupõem disputas, né? Como que está dentro de você, Cida? O que você acha que muda em um escritor ter esse tipo de reconhecimento? E esse acesso a tantas pessoas pelo seu nome te assusta, de certa forma? Eu tenho uma amiga que disse que eu ganhei adoro ela, Lúcia Moura, disse assim, mulher, tu ganhou, na verdade, um cachê de 40 anos. Eu achei isso incrível, sabe? Porque ela disse assim, 100 mil, que não é 100 mil, que quando desconta imposto de renda fica 70 e pouco. Isso é um cachê, 40 anos de batalha literária. Então, acho que ela está correta de uma certa forma, assim. Na verdade, é um coroamento, um consagramento de uma trajetória de militância amorosa. Eu tenho um exercício amoroso e desesperado com a palavra. Eu sou disléxica, então escrever para mim é amoroso e doloroso ao mesmo tempo. Eu venço todas as minhas dificuldades quando eu estou escrevendo, todos os meus limites. Então, assim, são esses 40 anos de acertos e erros. Eu tenho uma obra de 10 livros, tem poemas péssimos que eu tive coragem de publicar.
porque naquele momento eu achava que era importante do ponto de vista político publicar. Me arrependo às vezes, mas não nego os desgraçados. Tenho obras redondas, sabe? Eu tenho livros que eu digo, eu gosto do início ao fim. Eu tenho um livro chamado Claranã, e assim, quando eu tenho muita naturalidade de dizer quando eu escrevo algo bom e quando eu escrevo algo ruim, porque eu sou uma leitora assídua, eu sou uma mulher que lê literatura e poesia desde a mais tenra idade, então eu não sou um crítico ou uma crítica literária formal, mas eu sou uma leitora, então eu sei distinguir algo ruim de algo bom. Quando eu escrevi O Solo para Vialejo, eu sabia que eu estava diante de um livro de monta. Eu concorri a pouquíssimos prêmios na minha vida. Eu concorri a quê? Quando eu escrevi As Filhas de Lilith, em 2009, eu inscrevi ele, eu mesmo, pessoalmente, como autora, no prêmio Oceanos, ele ficou entre os 50. Quando eu escrevi o Claranã, a minha editora escreveu também no Oceanos, e ele ficou entre os 50. Eu, pessoalmente, escrevi meu livro Gris foram os únicos concursos que eu participei da minha vida. Escrevi o livro Gris no concurso da Academia Pernambucana de Letras, em 18. Ele ganhou menção honrosa. Eu detesto menção honrosa. Eu acho que eu chamo de menção horrorosa. Porque eu não gosto de menção honrosa, não. Eu gosto disso. Ou você ganha ou não ganha. É isso aí. Então, nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho um horror. E agora passei por essa experiência com o Solo para Vialejo. O que é que eu acho bacana? Primeiro, porque eu sou a primeira mulher em Pernambuco a ganhar o grande prêmio. Olha só. Outros homens ganharam, mas ganharam na categoria, né? Sidney Rocha, grande escritor. Então, primeira coisa, eu sou a primeira mulher do meu estado a ganhar um grande prêmio. Mulher, não. Primeiro, escritor ou escritora. Ninguém nunca ganhou o grande prêmio e ganha uma mulher. Olha Segundo, só. é poesia. É poesia. Poesia é sempre a margem da margem da margem, porque normalmente ganha conto, ganha romance, tem uma gradação aí, tem uma gradação de obra. Terceiro, eu sou uma poeta alternativa. É o terceiro livro meu editado por editora, e só 2 livros meus foram sem parceria de grana minha. O Gris e o Solo. Todos os outros, ou eu tive uma ajuda de editar de cultura, feito Lilith. Confraria do Vento, eu editei Claranã, foi meiota, como a gente chama. Tu paga metade, eu pago metade. Então, o que eu estou querendo dizer eu sou uma poeta alternativa. Eu sou uma mulher que vem da literatura alternativa, de vender livro de mão em mão, de ter lançado a edição do autor. E isso, se você imaginar que o prêmio é da Câmara Brasileira do Livro, onde estão todas as grandes, médias e pequenas editoras, então, assim, eu acho que isso tem uma história eu ganhar. E, homem do céu, eu sou uma mulher que misturo literatura e política o tempo inteiro. Então, eu acho que este prêmio é um ato político, porque, inclusive, este livro, eu falo, você já leu, viu, eu faço uma diáspora, né? É a minha própria diáspora e a diáspora dos excluídos. Então, acho que juntando tudo isso, isso é um prêmio muito coletivo. Eu não acho que fui só eu que ganhei. É uma trajetória de vida e sai do eixo Rio e São Paulo, porque a gente tem uma história. Eu amo São Paulo, amo o Rio, tenho grandes amigos, mas a gente tem uma história de que as coisas acontecem aí, neste eixo. Então, assim, e tem uma coisa colonialista vista por alguns críticos, que aquilo que fala da Avenida Paulista ou do Leblon é universal. O que fala de Bodocó não seria. Então, assim, eu ponho muito esse dedo na ferida. Quando a gente faz isso e chama de regional o que é escrito a partir do olhar de Bodocó, eu estou botando o olhar do colonizador. Da mesma forma que em Pernambuco, quem está aqui na beira da praia acha que não sabe, acha mesmo. Ai, e fulano lá em Garanhuns está escrevendo assim, e Beltrano lá no Bodocó, porque tem esse olhar do colonizador. Seja nos estados do mar para dentro, seja do sul para o nordeste, e seja da Europa para o Brasil. E eu acho que a gente tem que botar o dedo nesta ferida, sabe? A aldeia é universalíssimo, basta escrever bem. Muito curioso isso. Bodocó fica enorme porque representa uma força muito grande, né? Você como mulher, como
comunista, né? Você é do PCdoB, né? Você é uma pessoa que... Agora eu acabei de descobrir que você falou que é disléxica. Eu até fiquei curioso no seu processo de criação, de leitura com a dislexia. Eu sei que tem alguns níveis de dislexia, né? E o que eu achei curioso é a gente mergulhar na musicalidade no livro, né? A capa do livro é lindíssima, é lindíssima. É uma banda bodocoense, né? Que eu achei fantástica, né? Que é o Jazz Band União, se não me engano. Bodocoense, e você dá um ritmo para o livro, uma estrutura muito diferente do livro, né? Queria que você falasse isso também. Como que você chegou nessa forma? Porque as poesias se repetem muito, né? As palavras, eu acho isso fantástico, porque é um livro que vai te dando um certo caminhar, um certo movimento, assim. E essa relação com a musicalidade, quando você coloca uma banda de jazz da sua cidade, bodocoense, com uma foto linda na capa, eu acho que já é um livro musical na capa, assim. Queria que você falasse um pouco disso também, porque é curiosíssimo. O livro é muito, assim, eu embalei na música de verdade. O livro, inclusive, tem uma trilha sonora, sabe? Tem uma trilha escrita e não escrita, né? Porque eu faço um intertexto com várias músicas, cito várias bandas, mas, para além disso, eu crio uma trilha própria da palavra. E eu faço isso a partir de 2 tipos de repetições. Eu repito ou em 3 ou em 5. Ou eu repito as palavras 3 vezes ou em 5. Quando não é assim, eu faço 9 vezes, porque é o número de integrantes da banda. 9 homens. E 3 e 5, porque 3 são as notas do blues. Blues em 3 notas se resolve, basicamente. Você pode fazer milhões de variações, mas são 3 solares. E 5 é a escala pentatônica, né? Também utilizada principalmente por Moacir. E eu pego essa simbologia para repetir e criar um ritmo. Quando eu leio esse livro, e eu posso abrir ele feito aquele sabe aquele livrinho do dia que você abre? Onde eu abri, eu ler, eu tenho feito esse exercício, e tem um som que persegue a palavra, e você lê ele independente, sem pensar que está diante de um poema único, porque o livro tem som e imagem de ponta a ponta. Por isso que abre na capa com uma fotografia que eu persegui esta foto por muitos anos. Eu sabia que ela existia. O filho do maestro, que é este que está encostado na... Vocês não estão vendo, gente, mas na capa do livro tem um homem vestido de branco, que ele toca sax. Seu Miguel Roberto, ele era o maestro. E eu procurei essa foto, fui na casa do filho dele, que eu cito no livro, que é um cantor potente da minha cidade. E ele disse, tem a foto. Quando foi buscar no álbum, não tinha, porque tinha subido, ele deu para alguém. E eu buscava loucamente essa foto. E como que você sabia da existência dela? Eu sabia, mas nunca tinha visto. E por que eu sabia? Porque um amigo arquiteto disse, tu sabia que existia uma jazz band na tua testa? Tem nada? Tem. Como tu sabe? Eu vi a foto num jornal do sertão de Petrolina. Tu tá doido? Eu comecei essa busca. E por esse tempo, assim, a foto eu já buscava há muito tempo. Quando eu escrevi 10 páginas deste livro, que começou com o nome Canto para Muddy Waters, porque eu sou louca pelo Muddy, assim, eu ouço blues diariamente. Eu gosto também. E se eu entrar no carro para viajar, e eu viajo muito, e eu não gosto de viajar de avião, eu gosto de viajar no carro, eu vivo cruzando sertão abaixo, sertão acima, em vários sertões, porque eu saio falando de literatura em muitos sertões. E aí a gente entra, bota Bob Dylan, porque tem que dar uma entrada com Bob Dylan, porque ele é minha alma gêmea. Tá bem, o Nobel de Literatura. Não, ele é... Eu fiquei muito zangada quando disseram que ele não merecia. Eu fui para a internet, feito uma louca. Vocês estão pensando o quê? Ele é um poeta. Ele é um poeta. Ele é um poeta. Aí eu boto Bob Dylan e depois boto o Muddy Waters. E às vezes eu boto a obra completa. A gente saiu daqui para Uauá, que é sertão da Bahia, longe, longe, longe. Eu e meu companheiro, que ama blues e jazz e rock. Ele também gosta de rock pauleira, eu gosto menos. Eu vou até o Led Zeppelin, ao Black Sabbath, aí depois eu não viajo mais tanto assim, né? Eu tenho um teto, ele não tem teto. Tem uma linha ali. Então eu ouvia o Muddy Waters e repetia essa coisa do Sou Seu Homem, Ruth Chutiman, no livro, lá embaixo, que é uma frase de uma música, e fiz essa relação com a dor de sofrer de amor,
que minha mãe sofria de amor, porque meu pai tinha muitos amores. E aí já tinha a pegada de que minha mãe recitava novenas de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro. E aí já tinha um embalo de Seu Bindô, que cantava com minha mãe. E aí foi juntando o mood com essa coisa. Minha terra tem muitos e grandes violonistas de 6 e de 7 cordas. Minha terra chegavam muitos ciganos que traziam violões de 7 cordas. Minha cidade tinha uma serafina, que é o que vocês chamam de órgão pequenino, que tocava minha mãe Hermínia, minha parteira, que tocava na missa do domingo, e tinha as divas, mulheres, que cantavam Ave Maria de Schubert com um soprano belíssimo. Então, assim, essa loucura toda é meu nascer para a música e é meu nascer para a literatura, com a literatura de cordel, que é muito musical. Então, eu sou um ser muito musical por natureza. É muito interessante a viagem musical, que é o livro, né? E você estava contando da história da foto da capa. Deixa eu te contar como foi. Muito louco. Eu tinha escrito as 10 páginas do poema entre Bodocó e Crato, que no meio está Exu, terra de Luiz Gonzaga. E quando eu vou para o lado de lá, às vezes eu vou a 5, 6 cidades e vou vendo pessoas, vou visitando amigos, poetas. E aí eu sei, fulano está escrevendo, aí eu vou atrás de quem está escrevendo, vou descobrindo poetas jovens. Eu faço essa incursão várias vezes no ano, mas vou pelo menos uma vez para ficar 15 dias. Aí, nesta feita, eu fui para Petrolina, que é outro sertão, e fui visitar um amigo, que é um grande poeta, chamado Virgílio Siqueira, que eu sou curadora de literatura também, eu queria que ele e o filho, que é um grande músico, fizessem uma resta lá no Araripe. Aí eu disse assim, rapaz, eu estou atrás de uma foto há anos. Aí Davi, que é o filho dele, disse, eu tenho essa foto, porque meu avô tocava na banda menino, só faltei ter um troço. Que alegria! Aí ele pegou o computador e me mostrou. Só que a foto estava com muita má qualidade. Eu trouxe para Recife, entreguei a uma pessoa que organiza foto, que faz tratamento de foto. A foto foi tratada. E aí eu comecei um périplo que era descobrir quem são os músicos. E enquanto eu descobria também, eu escrevi o livro. E eu só consegui identificar 3 músicos. 3. Os negros que tocam banjo, não sei. Aí eu começo a criar essa... Eu estava escrevendo sobre a diáspora dos negros para o sertão, negros e negras, que foram-se embora atrás dos índios para fugir do jugo português, e, ao mesmo tempo, eu não encontrava os negros da foto. Aí eu crio esse intertexto. Quem são os negros que tocam banjo? Eu faço essa pergunta no livro. E ainda invento uma história que é assim, eu li numa revista de Bodocó que seu Miguel Roberto, o maestro da banda, teria aprendido a tocar sax e dizia assim, vê o preconceito, com um certo negrinho. Olha só, que coisa. E eu falo disso no livro. Aí sabe o que eu inventei? Que quem ensinou a ele foi Moacir Santos, porque Moacir Santos esteve em Bodocó, no circo. Olha só. Moacir sai da terra de Flores, se embrenha pelas terras de Serra Talhada, tocando no circo, e foi parar na minha cidade. Isto consta da biografia do Moacir. Ele teve na minha cidade, e aí eu criei a história. O certo negrinho, na verdade, é o grande Moacir Santos, o mágico do jazz. Você se vingou no livro, né? Me vinguei! E o certo negrinho é nada mais, nada menos do que Moacir Santos, o pai do jazz brasileiro, grande músico, o top de Creuza, como diz aqui na minha terra. Muito, muito curioso. Você falou aí um pouco dessas relações. O Moacir, por exemplo, que de fato foi a Bodocó. Você mistura um pouco de ficção e realidade, acredito eu. E eu sei que você tem uma história de luta também. Você, como ser político também, atuante, militante, você tem uma história também. Porque você fala dos índios, você fala da ida para o sertão do Pernambuco, do negro, né? Falar da sua cidade natal é uma coisa muito importante, significativa. Você, mulher nordestina, comunista. E a sua história, Cida, como que ela é, assim, para a gente entender esse contexto? Porque você fala de Bodocó com muito amor e muita paixão, e isso é fácil de perceber. Lendo o livro você entende o sentimento pela cidade, pelo lugar e pelas pessoas.
Mas a sua história mesmo, assim, você vem da onde? Qual que é a sua família? Eu sei que você teve uma história triste também, de uma perseguição que você sofreu junto com o seu primeiro marido. Queria que você falasse um pouco disso para o pessoal te conhecer mais. Eu nasci num sítio que não tinha energia, filha de pai agricultor e mãe agricultora. Minha mãe aprendeu a ler com a tia, ensinou todos nós a ler. A gente aprendeu a ler com ela. Minha casa era muito simples, não tinha banheiro, mas nós líamos. Papai trazia cordel da feira. Nós ouvíamos histórias a partir do olhar e da voz de seu Zé Pedro, que um homem negro que contava histórias, que era o nosso... Quando ele ia para a nossa casa, nós nos preparávamos como se fosse chegar o Circo de Solé para uma criança hoje. Era a mesma coisa, de tamanha era a excitação. Eu conhecia a obra do grande Leandro de Barros pela voz dele, pensando que era história, e, na verdade, é uma grande poesia de cordel. E aí eu estudei na cidade de Bodocó, tinha uma puta de uma biblioteca na minha escola, eu lia feito uma louca. Eu tinha 2 irmãos que tinham vindo estudar em Recife, e eu tenho uma irmã que foi minha professora de literatura no ensino médio, 2º grau, e ela mandava caixas de livro de 6 em 6 meses. Então, assim, eu tinha acesso à obra literária, à literatura de criança, que ninguém tinha. Então, a contradição, você mora numa casa que não tem banheiro, que você toma banho de cuia, que você faz cocô no mato, que não tem energia, mas você lê feito um louco. Então, você lê, você viaja. Eu digo que eu sabia de tudo de fora sem sair dali. Com 14 anos, eu vim embora para Recife. Mas eu já tinha lido o Germinal, de Emile Zola. Uhum. Com 15 anos, eu li O Estrangeiro, de Camus. E isso fez uma revolução na minha cabeça. Com 15 anos, eu li A Náusea, de Sartre. Então, isso tudo foi fazendo uma revolução na minha cabeça. Com 17 anos, eu li Zero, de Loyola Brandão. Com 17 anos, eu li As Veias Abertas da América Latina. Então, assim, eu fui me formando uma mulher de esquerda desde a mais tenra idade. Na minha escola, na minha faculdade, eu sempre me vinculei a isso. Na minha escola em Recife, meus professores tinham... Meu irmão era dono da escola, porque meu irmão veio aqui, venceu, foi dono de uma escola muito interessante, que empregava muitos ex-presos políticos, que eram amigos dele. E eu fui aluna dessas pessoas. Minha cabeça foi se formando. Então, mesmo antes de eu me filiar ao PCdoB, eu estava centrada no campo socialista. Era o que eu acreditava. Então, quando eu me formei, eu fui advogar na zona canavieira de Pernambuco. Para quem não é daqui, é mais ou menos o seguinte: você tem o mar, a região metropolitana em volta do mar, aí você tem o que chama região da mata, que é Mata Sul e Mata Norte, que é onde plantou cana no lugar da Mata Atlântica. Desvataram a Mata Atlântica e plantaram cana. E isso é a formação agrária do Brasil, dos grandes donos de engenho que exploravam negros e negras africanos escravizados. Isso foi a cultura da cana. Ela é calcada numa economia escravocrata. E eu fui advogar nesta região, na Mata Sul, numa cidade chamada Palmares. Olha que coisa, Palmares, em cima do nome do Quilombo de Palmares, né? Esta cidade tem uma história de literatura forte e tem uma história de repressão política muito forte. Foi um dos últimos sindicatos a saírem das mãos dos pelegos. O que é pelego, para quem está me ouvindo? É aquele sindicato que tem dirigentes sindicais que estão próximos do patronato e não dos trabalhadores. Então, a ditadura já havia caído ali. Em 88 já tinha acontecido a Constituição, mas em 89, em Palmares, a roubalheira no campo era grande, mediam a cana para os trabalhadores de forma completamente equivocada, roubavam no peso da cana, e eu estava lá como advogada do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Diocese de Palmares, que era o braço da Comissão de Justiça e Paz de Dom Helder Câmara no campo. Eu, muito jovem, advogando, tinha um programa de rádio na emissora rural, que era da igreja, que nós fazíamos todo sábado. Nós começamos a fazer, eu e meu companheiro, a fazer uma coisa que incomodou demais, porque dizia assim: você põe na justiça, ganha, mas não leva, porque matavam as pessoas. E aí a gente começou a fazer coisas incríveis, que era, ia de madrugada no engenho. Engenho, gente, é a fazenda de cana. E você e seu marido?
Isso. A gente ia de noite, de madrugada, com um candeeiro, ia pegando as carteiras de trabalho de cada um. Eu ia anotando. Você pegava a carteira de trabalho, para vocês terem uma ideia, gente, que tinha sido assinado no Pacto do Campo com Miguel Arraes, em 1964. E você pegava trabalhadores que nunca tinham gozado férias na vida, que nunca tinham recebido o 13º salário na vida. Isso é regime próximo à escravidão. E aí, ao invés de entrar na justiça reclamando um trabalhador ou uma trabalhadora, a gente punha o engenho inteiro, 100 e poucos, porque nossa tese era matam um, mas não matam 100. E nossa tese estava correta. Parou de matar, não matavam esses trabalhadores que entravam 100, 150, 200, que a gente chama reclamação plurima, ou seja, vários trabalhadores numa mesma ação. Só que você não mata 100, mas você mata um. E aí, eu e Zé Hélio começamos a ser muito, muito perseguidos. E quando foi ali em dezembro de 91, mataram meu companheiro, a bala. Nós morávamos numa cidadezinha chamada Joaquim Nabuco, a 10 quilômetros de Palmares. Um tempo antes disso, eu estava grávida de 7 meses e houve uma perseguição entre Palmares, a gente estava entrando pela usina Pumati, houve uma perseguição e eu perdi o meu bebê, grávida de 7 meses. Então, naquele momento, eu digo sempre, perdi o bebê, morreu o bebê na barriga, pelo susto. Então, naquele momento, eu tive clareza de que eu me casei com o Brasil, sabe? Quando eu enterrei Zé Hélio, eu sabia, mas ali eu sabia que eu não podia mais arredar o pé, que minha vida estava vinculada diretamente à luta. É tanto que eu recebi muitos convites para ir para São Paulo, para o Rio, inclusive de ONGs, do movimento sindical. Não vou, não. Aí eu fiz uma outra coisa, extremamente kamikaze. Petrolina e o Vale do São Francisco tinha uma multidão de assalariados e assalariadas numa situação também de não assinatura de carteira. Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco perguntou: quer ir para a Petrolina para ser advogada e começar a cavar a primeira convenção? Quero. Eu fui para a Petrolina e saí de lá grávida de outro filho, porque eu refiz minha vida, porque eu tenho uma profissão de fé que é lutar pela felicidade, mesmo a felicidade instante. Eu me recuso a ser uma pessoa amarga. Eu me casarei quantas vezes for necessário para ser feliz. Eu sou o oposto de pessoas que perdem alguém e fazem não. Eu tenho uma cura de 2 anos, meu tempo é esse. 2 anos eu emburaco no outro projeto de felicidade. É o maior tempo que eu consigo ficar sozinha, é 2 anos. Mas que bom então, isso, né? Eu fui para Petrolina e saí de lá, deixando a primeira convenção coletiva de trabalhadoras e trabalhadores rurais assinadas, e até hoje é uma das melhores convenções de trabalhadores do Brasil. Eu tenho um orgulho enorme de ter sido advogada desta convenção. Que coisa mais linda, que história mais intensa. É minha vingança com a Zona da Mata, entendeu? Você tem a vingança política, a vingança literária, e acaba sendo um conjunto só, né? Que legal. Eu acho que o livro, Cida, ganha uma outra dimensão, né? Quando você... Claro que a gente ouve falar desse livro tão premiado, você vai lá, os ciclos, né, que a gente faz parte literário. As pessoas começam a ler, começam a comentar, o livro muito bem escrito, muito bem estruturado, mas quando você entende também um pouco daquele lugar que ele saiu e entende um pouco a sua história, né, as suas perdas também, eu acho que a obra fica ainda maior. Então, é muito bonito. Eu vou reler o livro agora com uma outra visão, assim, porque abraça de uma outra forma, né? Eu fiquei muito impactado de saber a sua história. Quão caro foi tudo isso para você, né? Perder um filho, perder um marido assassinado porque estava na linha de frente de uma luta social, na busca de direitos básicos a trabalhadores. Poxa, eu tô até um pouco atônito com a história de fato envolvido. Obrigado, Cida, obrigado por falar, obrigado por deixar com que a gente entre na sua poética, na sua vida, e que a gente aprenda também a olhar para frente dentro disso que você falou, não aceitando não ser feliz. A gente está partindo para a reta final, Cida. Temos um quadro aqui no Rabisco que se chama Na Sua Estante, onde eu pergunto para o convidado algum livro que ou ele está lendo no momento, ou algum livro que foi importante para ele na elaboração do último livro, do livro que a gente está falando, ou alguma obra que você costuma indicar para as pessoas. Aí o espaço fica bem livre e eu queria saber de você.
Se for para me referenciar no solo para vialejo, então eu indico que vocês ouçam Electric Mood, de Muddy Water, que é o LP que os bluseiros tradicionais detestam, porque meu amigo Moody, Água Lamacenta, aceitou por batida eletrônica no blues dele. E este LP, para mim, é o pai de toda a cultura hip hop e de tudo que a gente vê hoje do ponto de vista de batida eletrônica. Eu acho que esse LP, que os bluseiros tradicionais falam tão mal, é um divisor de águas, das águas lamacentas de Moody para a turma que faz hoje rap, hip hop, etc, e etc, e viva o Moody. Muito bom, vale a pena então Tinha que ser ouvir. livro. Não tinha que ser livro não. Adorei a indicação de música, musical, fiquei feliz. Eu vou deixar como dica aqui o livro que eu tô lendo, que eu terminei de ler, na verdade, do Erdir Augusto, que é o Bell Hell. Gostei muito da leitura, lá de Belém do Pará. O Edir, não conheci o trabalho dele, conheci, fiquei muito feliz. E fica aí minha dica, também devo fazer uma resenha dele logo. Ele está no Clube de Literatura Contemporânea do Humberto, do Primeira Prateleira, a gente está discutindo ele esse mês. Cida, muito obrigado, que papo gostoso. Passei uma tarde aqui boa com você. Fiquei muito feliz de poder falar com você, de trocar ideia sobre o seu livro. Seu livro é fantástico. É aquele livro que vai ficar aí para a história poética por muito tempo. Eu que escrevo também, eu só aprendo lendo essas coisas, entendendo essas coisas. E para a gente fechar, eu queria ver se você poderia ler um poema seu para a gente. É possível? Eu vou ler, mas já abri numa página aqui. Eu faço essa coisinha de momento instante, sabe aquelas coisas assim que tem lá, abre no livrinho. Mas eu quero deixar um protesto aqui. Hoje eu perdi a primeira pessoa amada de Covid, Ana Lu, que foi colega dos meus filhos, uma menina Down, e eu quero dizer que todo brasileiro e brasileira que se preza tem que protestar contra esse genocida que está no poder e que faz crianças, adolescentes, velhos, pessoas morrerem. Meu protesto contra este homem e meu afeto para Tina, mãe de Ana Lu. Vamos dedicar o programa a elas, então, dedicar o programa a Tina e a Ana Lu. Fica aqui a nossa homenagem do Rabiscos. O Rabiscos, quem acompanha sabe o jeito que nós lidamos com essa política fascista que domina o nosso país, o jeito que a cultura tem sido rechaçada. Fica aqui nosso protesto, fica aqui nossa indignação também, e fica aqui nossos sentimentos. Então a Tina e a Ana Lu, a gente dedica o episódio para elas hoje. E nesse sentimento, então, a gente dedica também essa poesia que você vai ler para elas, e gostaria muito de ouvi-la. Antes de os homens brancos chegarem com suas naus cheias de dores, éramos pedras, penas, penachos, palhoças, partes, porto, palavra. Antes de os homens brancos chegarem com seus grilhões, garrotes e gargantas para serem exponencialmente cortadas, éramos um pêndulo que dizia do infinito. Antes de os homens brancos chegarem com seus navios cheios de negros tristes e sem destino, éramos apenas aqueles que habitam um solo flor, um solo flor, um solo flor, um solo flor, um solo flor cheio de negros tristes e sem destino. Um verbo encarnado, encantado, escancarado, entre águas de mar, rios, riachos, lagoas e igarapés. Um verbo sem a presença incômoda de um Deus sem palavra e vestido de escuridão, um Deus branco, um Deus branco, um Deus branco, um Deus triste como tristes éramos negros que aportavam na areia, um Deus triste como tristes ficamos ao conhecermos Jesus e sua cruz cheia de espinhos, ao trocarmos nossas penas brilhantes por espelhos baratos, ao vermos nossas mulheres caçadas, acossadas, tomadas à força bruta. Um Deus branco e cruel que nos fez desejar caminhar em romaria, rumo ao sertão. Romaria, 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 romaria,
Rumo, 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 rumo. Que lindo. Finalizamos bem o programa. Obrigado. Lindo poema, lindo livro, muita vida longa para você, Cida. Poxa, obrigado por ter tirado um tempo de ter falado com o Rabiscos. A casa é sua, sempre que tiver livro novo, Adorei, estamos aqui. gratidão. Eu estou muito revoltada hoje. Isso aí é fora do programa. Se me chamasse hoje para a rua para protestar contra Bolsonaro, para fazer qualquer coisa, eu ia. Eu estou com ódio desse homem, sabe? A raiva também move, né? Obrigado mesmo. Beijão, pessoal de casa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Terça que vem a gente volta. Beijo a todos.